Pode? Amém. Bom dia, né? O Senhor é bom. Mais uma reunião que nós estamos fazendo aqui online. Mas nós somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e tem estado conosco. Amém? Somos gratos ao Senhor por isso. Vamos começar com uma verdade bíblica. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Diz assim: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Essa é a verdade bíblica. Amém? Vamos orar e começar a nossa reunião neste momento. Jesus, neste momento somos gratos a Ti. Muito obrigada, Jesus, por isso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas. Ser conosco neste momento. Fala os nossos corações. Abençoa-nos. Aqui estamos, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Os irmãos que porventura estão conosco online ou vão assistir depois, abençoa e edifica. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. No Teu nome, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Vamos nesse momento louvar o Senhor. Vamos exaltar o seu nome. Glória a Deus. Gostaria de começar com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. É o 525. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia.
uma vez. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente ter essa certeza e glorificar o nome do Senhor, porque Ele venceu. Glória a Deus, e nos dá também esta vitória. Aleluia. Vamos cantar mais um hino da harpa cristã, o número 15, conversão. Oh, como eu andava cego, mas Ele abriu os meus olhos, e agora vejo essa, conforme aquela passagem de João 9, que o cego falou: eu era cego, agora vejo. Glória a Deus. É o número 15 da harpa cristã. Glória a Deus. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
crucificado, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta bênção, Senhor, na nossa vida. Quando nós estávamos cegos, desgarrados, desobedientes, mas o Senhor tocou em nosso coração, falou Tua palavra ao nosso interior, despertou nossa alma, ressuscitou a nossa vida espiritual e nos deu um novo nascimento para estar diante de Ti. Nós queremos reconhecer, Senhor, que é o Senhor que tem feito isso em nós, nos transformado, nos modificado, nos regenerados para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos adentrar sempre ao trono da graça, reconhecendo nossa situação, como nós éramos e agora nova criação no Senhor. Nós queremos reconhecer e Te pedir, Senhor, que o Senhor transforme-nos, ó Deus, a cada dia, que a santificação continue nas nossas vidas, para estarmos sempre diante de Ti, louvando, adorando e servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sou nada. Reflita. Diante do Teu poder, nem merecedor, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, e me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Obrigado, Pai. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, e me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Senhor, deixa o Teu rio, deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra, Pai, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Vamos dizer mais uma vez: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, aleluia, nem merecedor do Teu imenso amor. É verdade, Pai. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, e me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Faz em
nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, para adorar o Senhor, para agradecer a Ti por todas as bênçãos, Senhor, para Te louvar na beleza da Tua santidade, reconhecer a Tua grandeza e majestade. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor que nos alcançou, que perdoou os nossos pecados e que está transformando as nossas vidas no dia a dia, na comunhão com o Senhor, pela ministração da Tua palavra, Senhor. Nesta manhã fala conosco através da Tua palavra e que possamos extrair lições, ó Deus, para o nosso viver diário. Santifica-nos por meio da Tua palavra nesta manhã. Esclarece-nos, ó Deus, cada dia mais a Tua vontade, para que possamos trilhar nesta jornada, nesta caminhada, guiados pelo Teu Espírito, com a orientação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse dia. E nós intercedemos, Pai, pelas famílias, pelos irmãos, pelas pessoas que estarão também ouvindo a ministração da Tua palavra. Abra o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade nesta manhã. E abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja. Abençoe a nossa família. Abençoe a nossa terra, o nosso estado, o nosso país. Pessoas que estão sofrendo, Senhor, tenha misericórdia e que todos possam ouvir Tua voz de amor que chama para a salvação, para o arrependimento, para a conversão, para que sejam novas criaturas no Senhor. Salva vidas para o Teu reino através da Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós somos gratos a Ti por este privilégio e esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continua na presença de Deus, ouça a palavra, faça sua meditação, reflexão. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, neste momento, dar continuidade ao nosso livro de 2 Coríntios. Amém? Sejam bem-vindos todos, né? Somos gratos ao Senhor. Nós começamos a nossa reunião com Provérbios 16, 7. Ele diz o seguinte: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Nós começamos a nossa reunião com esse Provérbios. O apóstolo Paulo vivia numa guerra, né? E ele orava incessantemente para que as coisas fossem resolvidas. Acho que antes de começarmos, precisamos entender algo, né? Às vezes a guerra tem a ver com o nosso tempo e até cumprimento da palavra de Deus. Já na questão individual, a guerra, os inimigos podem estar nos apontando um caminho. De repente, o Senhor quer que a gente vá por outro caminho. Não necessariamente um erro, né? Mas uma outra direção. E também ela pode nos ensinar algo. Os nossos inimigos podem... A guerra pode nos ensinar algo. Então, a gente gostaria de, antes de ler o texto, colocar esses 3 pontos para já abrir um leque de reflexão neste momento. Amém? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, o texto que nós vamos estudar nesta manhã. Diz assim o texto sagrado. Se você puder, né, acompanhe na Bíblia Sagrada, é muito saudável. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei... vamos começar os 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que ver em mim ou que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. É um texto forte. Vamos orar, né? Pedir a graça do Senhor neste momento. Jesus, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por este momento, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Muito obrigada por essa porção específica da Escritura, que vem nos ensinar muitas coisas. Nos ajuda que o teu Espírito Santo tenha liberdade e que possamos aprender de ti. No teu nome, amém. Até aqui. A questão é, você está sofrendo? O Senhor Jesus respondeu para Paulo: a minha graça é o que basta para você. Significou que ele ficou um tempo ainda sofrendo. Na lição anterior, em 2 Coríntios, Paulo usa não só de ironia. Lembra? Ele fez uma lista de sofrimentos, mas ele também fez uma paródia. A paródia é a imitação irônica, né? De uma outra situação. Ele fez uma paródia e ele confrontou os seus opositores através dela. Ele faz uma lista dos seus sofrimentos. Agora, em continuidade, ele vai listar, ele vai mencionar essa experiência espiritual que ele guarda há 14 anos. Ele não diz claramente que foi ele, mas fica implícito. E ele está agora confrontando os seus inimigos, os seus opositores, pelo fato de eles dizerem que o apóstolo não tinha experiências espirituais, né, necessárias a um apóstolo, o que era uma mentira. Os coríntios, eles olhavam para Paulo, para a igreja, com os olhos da cultura. Eles gostavam de status social, de se sobressair. Era uma cidade rica. Com os olhos do mundo, das realizações de vanglória. E é preciso perceber que naquele ambiente cultural, gabar-se, colocando assim, era bem visto. Os opositores de Paulo faziam isso, até em detrimento da pessoa de Paulo, como que para o diminuir. E os coríntios, eles estavam decepcionados com Paulo, porque, digamos assim, eles alegavam, ele não era bom de aparência, ele tinha doenças. Lembra os sofrimentos, açoites? Talvez houvesse sequelas daqueles momentos.
um apedrejamento, né? Ele tinha uma voz fraca, alegavam isso. E ele não se vangloriava de experiências espirituais, mesmo as tendo. À medida que a gente lê as cartas, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê como o Senhor era e foi presente na vida dele. Nessa lição, nós veremos que Paulo chama a atenção que mesmo as experiências espirituais, elas devem ser vistas, ser lidas, ser aplicadas à nossa vida à luz do Evangelho. Isso é muito pertinente nos nossos dias, visto que há muitas profecias a respeito do fim dos tempos em virtude daquilo que estamos passando. Mas o Senhor é bom e Ele nos ensina em todas as coisas. Vamos ao nosso texto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. Vamos começar lendo esses 6 versículos. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora o seu corpo, né? Não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem a permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que ver em mim ou do que ouvir de mim. Ele menciona que evita vangloriar-se. As pessoas precisavam ver quem ele realmente era no dia a dia. Vamos chamar a atenção para algumas expressões nesse texto. Há 14 anos. Já fazia bastante tempo que esse homem, que é o apóstolo, havia tido aquela experiência espiritual. Apenas ele evitava falar. E ele diz que foi levado ao terceiro céu. O primeiro céu seria a atmosfera. O segundo, vamos colocar o espaço, as estrelas, né? O terceiro céu, ele está se referindo ao paraíso, a morada de Deus. Então, isso foi muito claro. Há, de certa forma, uma imprecisão, no sentido de que ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. A experiência tinha sido uma dádiva excelsa, mas era o controle absoluto de Deus. O fato do apóstolo dizer, se não corpo, se não sei se foi no corpo ou fora do corpo, nos mostra com essa imprecisão, não que ele não lembrasse ou não tivesse simplesmente certeza, não sabemos, de como havia se dado. Mas que isso não era tão importante. E também ele não era gnóstico, o Senhor poderia ter levado em corpo. Mas o importante mesmo para ele era que ele esteve no paraíso e ouviu e viu coisas indizíveis do nosso Deus. A experiência era uma verdade. E ele diz, disso eu me gloriarei, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Ele está combatendo os superapóstolos, conforme ele havia mencionado, dizendo que ele se gloriava não em experiências espirituais, mas na sua fraqueza. É preciso perceber que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menores ficamos. Mas percebemos a sua santidade. E isso nos coloca aos pés do Senhor. Parece que os superapóstolos não tinham percebido isso. E Paulo quer lhes ensinar alguma coisa.
Os superapóstolos, eles davam ênfase às suas experiências espirituais. Eles diziam que experimentavam visões e revelações. E os crentes comuns, os que não tinham aquelas experiências, os indoutos, eles ficavam impressionados. Era uma maneira de puxar as pessoas para eles, de puxar a congregação, de afastar Paulo. Era isso que eles estavam fazendo. Hoje não é muito difícil. Hoje nós temos testemunho, infelizmente, há grupos que pouco se vê ou se estuda ou se detém na palavra do Senhor. E muitas vezes os crentes comuns, os indoutos, eles ficam impressionados e não sabem discernir, tampouco perceber se aquilo vem ou não do Senhor, nem observar e esperar o tempo passar. Os superapóstolos chamavam o povo para eles. E o apóstolo Paulo está falando sobre o perigo. E qual é o perigo aqui para os superapóstolos? O excesso de confiança. O excesso de confiança pode muito bem ser ou se tornar orgulho arrogante. Essa é a questão. As experiências que Paulo tinha do Senhor, ele guardava no coração. Havia aprendido a pedir a graça de Deus para não cair neste pecado do orgulho arrogante. E sendo cuidadoso consigo, ele via claramente nos superapóstolos. E ele diz assim: mas eu evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que ver em mim ou do que ouvir de mim. Ele sintetiza o pensamento dele nessa primeira parte. Vocês não precisam, eu não preciso expor ou chamar a atenção para mim. As pessoas vão ver em mim e ouvir de mim. E o Espírito Santo é quem fala aos seus corações. É preciso perceber que a maturidade, isso é o que a gente busca, nos leva a estar nos pés do Senhor e buscar dele, sabendo perfeitamente que precisa da comunhão dos irmãos, da igreja, porque quer queiramos ou não, a comunidade nos corrige, de uma forma ou de outra, a gente aprende essa questão. O apóstolo Paulo está dizendo: eu evito ser estrela. Como é pertinente, né, para os nossos dias. Eu evito ser estrela. E não quero que ninguém se preocupe comigo. Não vou me vangloriar nas minhas revelações. Basta o que vocês veem em mim ou ouvem de mim. Busque o Senhor, busque o discernimento, aprendam, cresçam. É isso que ele está falando. Vamos agora do 7 ao 10. Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está aqui. Ele falou que o Senhor colocou, utilizou Satanás para colocar um espinho na carne, uma dificuldade, e que ele orou 3 vezes e pediu ao Senhor que retirasse. E ele disse, a resposta foi: a minha graça te basta. Vamos a algumas porções para a gente se deter um pouquinho. E ele diz: a razão
E para que eu não ficasse orgulhoso, foi-me posto um espinho na carne. Paulo é muito sincero. Ele se expõe. Ele está colocando aqui, eu tenho essa tendência. Eu entendo isso. Aproximar-se de Deus é conhecer a si mesmo também. O Senhor revela. E ele diz, olha, para que eu não ficasse orgulhoso, ele me colocou essa dificuldade, essa fraqueza. Ele fez uma confissão da sua fraqueza. Isso é saúde espiritual. Veja, nós temos dificuldade de fazer isso. Ele fez essa confissão da sua fraqueza numa carta para a igreja que ele havia fundado. E ela ficou registrada no cano sagrado. E até hoje está nas nossas mãos a fraqueza de Paulo. Ele disse que o Senhor colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A dificuldade era um espinho na carne. E ele disse que o Senhor colocou, mas era mensageiro de Satanás. Aqui a gente precisa entender a soberania de Deus. Deus colocou, deu autorização. Lembra de Jó? Permitiu que Satanás fosse e fizesse algo, mas até determinado limite. Até certo ponto. Então, Satanás, sob o controle de Deus, ele é criação de Deus, colocou esse espinho na carne em Paulo. Mas, no fundo, era Deus. Porque tudo está sob o controle do Senhor. E ele disse para me esbofetear, me lembrar o tempo todo, para que eu não me exalte, por causa da minha tendência e por tudo que o Senhor tem feito, porque é grande demais. Ele também está declarando como é grande e excelso, maravilhoso aquilo que Deus tem me revelado e feito por mim. Esse louvor também implícito. Ele disse esbofetear, bater com as costas da mão. É esse do costume judaico. Isso é uma questão de, quando você bate no rosto de alguém com as costas da mão, é envergonhar, é desonrar a pessoa. Ele diz, olha, essa minha dificuldade, esse espinho na carne, ele me desonra. É como se alguém estivesse batendo com as costas da mão, me desonrando, mostrando que eu sou fraco, que eu não posso tudo. O que era esse espinho na carne? No grego, né? Pode ser várias coisas. Pode ser a ponta de um anzol. Coisas que dão sofrimento. A ponta de um anzol. Se pegar em você, aquilo dói. E fica lá preso. A não ser que vá alguém e tire. Uma lasca de madeira. Uma pequena lasca de madeira já nos incomoda bastante. Cria pus, a região fica infeccionada, precisa ser tirada. Quem tem crianças pequenas que o diga. Uma lasca de madeira. Pode ser um espinho mesmo. Poderia ser um espinho. Mas o que mais nos direciona é a questão de uma estaca. Naqueles dias era o hábito, né, havia o hábito de se matar por empalamento. Empalar a pessoa em estacas de madeira. Esse é o que provavelmente o apóstolo Paulo estava se referindo. Era algo muito doloroso. O que aquele espinho na carne, que não sabemos especificamente o que era, fazia com ele, era algo muito doloroso, como se ele estivesse morrendo. Cada vez que aquilo o atacava, ele ficava como que morrendo. Pelo menos o seu orgulho. Nós não sabemos a natureza das dificuldades. As leituras são diversas sobre isso. Calvino dizia que eram questões espirituais.
poderia ser, na visão de Calvino, questões espirituais. Havia dificuldades, né? Tentações, sussurros do inimigo, e ele estaria em constante tentação. Essa é a visão de Calvino. Mas é preciso perceber que cada um faz a leitura de acordo com a sua situação específica. A gente não pode fechar a questão. Lutero falava de perseguição física, devido às perseguições que Paulo sofria pelos falsos irmãos, ali em Corinto, pelos superapóstolos. Mas também Lutero vivia perseguido por conta da reforma, aquele movimento, né, em que ele se envolveu. Outros dizem que era doença. É interessante essa questão da doença. Os sofrimentos que Paulo sofreu e passou durante os dias do seu ministério. Apedrejamentos, naufrágios, varas, né, açoites. Ou ainda, chega alguns que falam de pecados morais, com os quais ele lutava constantemente. Nós não podemos fechar a questão nem dizer. Certo é que havia uma dificuldade. E lá, nessa dificuldade, se apresentava a fraqueza de Paulo. E o trazia sempre à mente, que ele era pequeno diante da grandeza do seu ministério. E que ele precisava do Senhor. Isso é um ensinamento para todos nós. Quando você vê alguém sofrendo, um líder sofrendo, o seu pastor passando por dificuldades, antes de apontar, pense nessa passagem bíblica. Há coisas por trás que muitas vezes não sabemos. É preciso perceber isso. Jesus também, Paulo não foi o único. Jesus também orou. No Getsêmani, Lucas 22, 39 a 46. Nós não vamos ler a passagem, mas você pode examinar. Por 3 vezes o Senhor, véspera de ir para o Calvário, ele pediu ao Senhor que, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice é ira. Na cruz, o Senhor ia receber a ira de Deus, os pecados pelos quais, né, daqueles pelos quais o Senhor Jesus estava morrendo. Então Jesus orou e Deus não o atendeu. Era propósito de Deus que ele passasse pela experiência da cruz. E Jesus disse, né, se não for assim, estou parafraseando, seja feita a tua vontade. Significa... existe uma corrente da igreja que muitas vezes é triunfalista. Eu vou orar, encostar Jesus na parede e vai acontecer. Eu vou ser livre dessa dificuldade. Há dificuldades que passam. O Senhor ouve as nossas orações, mas pode acontecer de ter coisas da vida de alguém que não vão passar nunca. Acompanham. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Jesus passou pela cruz. Em João, esse nós vamos ler, capítulo 16. João 16, 32. Diz assim. Vamos ler a partir do 31. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. E vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. 31, 32. Tem horas que é você e Deus. Essa compreensão, por mais que a gente queira ajudar e minimizar o sofrimento, é entre você e Deus. Jesus disse, eu vou passar. Lembra? Ele se sujeitou à vontade do Pai. E vocês, discípulos,
vão ficar dispersos, cada um para a sua casa. Na mente judaica, os discípulos não entendiam ainda muito bem as coisas. Eles tinham em mente Jesus triunfalista, que ia vencer o Império Romano, executar todas as coisas, levar a nação judaica ao ápice. E Jesus disse: não, vocês vão fugir. Vocês não são guerreiros, não entendem ainda muito bem as coisas. Vai cada um se esconder na sua casa. Mas descansem, vem o conforto. Não houve cobrança, houve conforto. O Pai está comigo. Eu não estou sozinho. Essa questão. Cada um vai para o seu lado, mas você não está sozinho. Você tem a Deus. O que nós podemos, aprender com esse texto? Que nós devemos orar. Paulo orou por 3 vezes. No Getsêmani, Jesus orou 3 vezes. Não é porque a dificuldade não passa, não é retirada. No caso de Jesus, ele passou pela cruz. No caso de Paulo, ele continuou com o espinho na carne, persistiu. Não é porque a dificuldade persiste que devemos parar de orar. O texto sagrado diz: orai sem cessar. Quando a gente ora, a gente está declarando a nossa dependência de Deus. É uma lavagem da alma também, por si só. Falar é uma terapia, que dirá nos pés do Senhor. Devemos orar. Então a igreja, em tempos difíceis, em tempos de bonança, precisa aprender a orar. Não é simplesmente lamentar-se, murmurar. Isso não agrada ao Senhor. Mas orar. Porque mesmo que o espinho na carne seja um mensageiro de Satanás, está ali com a permissão de Deus. Lembra? Você precisa aprender algo. O Senhor está apontando uma direção. É preciso entender isso. Aprendemos também que nem sempre a resposta à oração é imediata. Às vezes o Senhor responde à oração a nosso favor imediatamente. Mas às vezes a resposta não é imediata. Tampouco exatamente aquilo que queríamos, que desejamos. O apóstolo Paulo orou, não foi resolvido, ele orou de novo. Não foi resolvido, ele orou de novo. Ele entendeu, de alguma forma o Senhor falou com ele, que aquele espinho da carne era para controlá-lo. Paulo descobriu um tipo diferente de força, de poder. E para descobrir, você e eu precisamos ser fracos. Alegre-se na sua fraqueza. Deus está trabalhando. Amém? Paulo descobriu isso. Um tipo diferente de força. Você e eu. Aleluia. Então devemos orar. Aprendemos isso. Orar sem cessar. Independente da resposta ou não. Nem sempre a resposta é imediata. E às vezes ela não é aquela resposta que nós desejaríamos, ou desejamos. E às vezes é possível. Deus não responde. O seu próprio silêncio é uma resposta. E muitas vezes é para a nossa proteção, para nos manter aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso. A igreja de Corinto ainda não tinha aprendido isso. Os superapóstolos aproveitaram esse retraimento, digamos assim, do apóstolo e algumas coisas e avançavam, colocando a igreja contra eles. Mas Paulo descobriu um tipo diferente de força, de poder. E para descobrir, nós
precisamos ser fracos. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória é do Senhor e não nossa. Isso é uma lição que precisamos aprender. E é constante. Todos os dias precisamos aprender isso. Então, alegre-se na sua fraqueza. Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, que esta palavra venha a ser aplicada ao nosso coração, porque muitas vezes, nos momentos difíceis de sofrimento, temos a tendência de escorregar, né? De querer a nossa vontade, que os nossos desejos sejam satisfeitos. Mas nem sempre é assim. Há coisas que não sabemos e não entendemos. E precisamos dar crédito à soberania de Deus. Ele está no controle. Se você está nos braços do Senhor, está tudo bem. Lembra o texto que começamos? Se a sua vida agrada ao Senhor, até os seus inimigos, né, lhe ajudarão, estarão ao seu lado. Se isso não ocorre, há algo mais. Há algo mais. Ou Deus está lhe apontando um outro caminho, ou o Senhor quer lhe ensinar alguma coisa. Paulo aprendeu. E por isso ele dizia, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um desafio para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigada. Assuntos tão difíceis, tão preciosos, muitas vezes não compreendidos, postos nesse texto. Obrigada, Jesus, por isso. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ser conosco em todos os momentos. Fala aos nossos corações. Dá-nos da tua graça, Jesus. Que o teu Espírito Santo, que nos ensina, traga à memória este texto na hora necessária. Quando a luta apertar, quando os inimigos se levantarem, quando o espinho da carne estiver presente, nos ajuda a lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que o Senhor tem algo para nós. As suas promessas se cumprem. Nenhuma passa. E que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então estamos bem. Dá-nos essa compreensão. Tão grande, Jesus. Algo dito em poucas palavras, mas tão grande e tão precioso para as nossas vidas. Continua conosco, ouve as nossas vidas, as nossas orações estão tudo diante do Senhor. Continua conosco, Pai, e nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.